Eu vou te ensinar de maneira totalmente gratuita como escalar as suas campanhas no Facebook Ads. É um tipo de conteúdo que você iria pagar para aprender, mas você vai estar aprendendo gratuitamente aqui comigo. Então, preste atenção que eu vou realmente dar o meu melhor para entregar o conteúdo extremamente foda para você. E eu tenho muita experiência para poder compartilhar com vocês. Só para vocês terem uma noção, aqui é um dos meus clientes onde eu gerencio o lançamento e só para vocês verem, em um período basicamente de 2 a 3 semanas, eu gerenciei 44 mil. E isso foi apenas em um lançamento. Se eu botar aqui o lançamento 18, também eu gerenciei cerca de 48 mil. Se eu botar, por exemplo, o lançamento 16, eu fiz o processo de gerenciar toda a verba de captação, 53 mil. Então, eu sei o que é trabalhar com escala. Eu sei como trabalhar o aumento do investimento das suas campanhas para você trazer mais resultados sem necessariamente perder dinheiro. E eu vou explicar tudo isso, todos os conceitos que eu utilizo para esse cliente de uma maneira simples, fácil, didática e sem enrolação. É um conteúdo muito bom e eu tenho certeza que se você prestar muita atenção, você não vai se arrepender. O primeiro ponto que vocês precisam entender sobre escala, sobre aumentar a verba e você crescer as suas campanhas e conseguir ter uma campanha que você invista 1.000, 10 mil, 5 mil, 200 reais, tanto faz, é de você entender que o conceito básico de escala e escala é basicamente você aumentar a verba. E ponto final, escala é basicamente isso. Qualquer pessoa que ela for falar algo diferente, ou ela não sabe o que está falando, ela está te enganando. Então, tudo isso que você escuta, mas Igor, e a escala vertical? Mas Igor, e a escala horizontal? E a escala da Torre Gêmeas? A estratégia senegalesa? Tudo isso aí, velho, é maluquice, é estratégia que a pessoa criou e tudo mais. Mas isso não entra dentro do conceito de escala, pessoal. Porque basicamente escala é você aumentar a verba. Mas é claro que não se resume a apenas isso. Mas tudo que você vai fazer que gira em torno da escala é basicamente aumentar a verba. Então, por exemplo, se eu te colocar aqui em uma situação, eu vou botar aqui a situação A. E nessa situação A, você tem uma campanha onde você investe, vou dar um valor simbólico aqui, tá? 20 por dia. E vai para 25, esses 5 reais de diferença aqui, isso é uma escala. Você está escalando, mas Igor, eu estou gastando pouco. Pô, tudo bem, porque pode ser a sua realidade, né? De 20 para 25, pô, pode ser um valor não tão grande assim, não uma coisa tão grandiosa, mas isso é uma escala, entende? As pessoas estão acostumadas a achar que escala é quando você vai trabalhar com grandes verbas, vai botar 1.000 para 2.000 reais, vai botar 1.000 para 3.000, e também isso é escala. Vou colocar aqui essa situação, você tem uma campanha e você investe 2.000, e depois o investimento vai para 2.500, isso é escala também, tanto a situação A quanto a situação B. Mas o que você precisa prestar atenção é a particularidade da situação B com a situação A. Porque a estratégia que você utiliza para escalar na situação A não é a mesma estratégia que você utiliza para escalar na situação B. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Porque existe realmente uma diferença de estratégia, alguns conceitos que você precisa entender para quando você for aumentar a verba, seja da sua campanha ou da sua conta de anúncio, você ter a maturidade do que você está fazendo e conduzir as coisas da maneira mais assertiva possível. E é a partir de agora que a gente vai entrar no segundo tópico, onde eu vou explicar o seguinte: quanto maior for o seu investimento, mais complexo será a sua estrutura de tráfego. Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Se você simplesmente for aumentar a verba da sua campanha, por exemplo, nesse caso aqui, que você investe de 20 reais para 25, você pode simplesmente aumentar e ficar tranquilo. Mas para você aumentar de 2.000 para 2.500, você vai precisar de uma complexidade que ela é totalmente diferente. Não é a mesma coisa, apesar da ação estar sendo a mesma, né? De aumentar a verba. Mas nesse caso, pelo fato de você estar com investimento maior, você precisa ter uma complexidade maior de testes. E eu vou explicar justamente sobre essa complexidade aqui para vocês. O ponto importante que eu quero trazer é o seguinte: dentro dessa perspectiva de testes, você precisa ter uma estrutura de testes sustentável
para aguentar o aumento da sua verba. Por exemplo, vou mostrar justamente aqui do gerenciador de um dos meus clientes, para vocês entenderem com mais tranquilidade. Dentro desse trabalho que você vai estar aqui atuando, você percebe o seguinte, ó, eu vou botar aqui esse exemplo que eu gerenciei 53 mil e eu vou explicar a estrutura que eu utilizo para poder conseguir ter um grande investimento sem me preocupar com o custo por lead. Eu, por exemplo, divido aqui a estrutura de duas formas, né? Em público quente e também para público frio. E aí, a partir de cada um desses dois públicos, eu já crio subdivisões dentro do gerenciador de anúncio. Então, dentro da estrutura de teste para público quente, eu já tenho públicos diferentes, eu já tenho um conjunto de anúncio com várias audiências que vão conseguir aguentar esse investimento. Porque se você simplesmente for aumentar o dinheiro, você for aumentar a sua verba e você não estiver preparado para isso, se você tiver apenas um criativo e você quiser gastar de R$20 a R$2.000, você vai estar com custo por lead alto. Por quê? Porque você precisa ter, no mínimo, vários criativos validados, você precisa ter públicos validados, você precisa ter interesses validados, público quente validado, justamente para você conseguir escalar com tranquilidade. Então, na verdade, quando eu falo sobre estrutura de teste, basicamente, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você precisa, eu vou colocar que é necessário ter criativos, públicos e campanhas validadas para você poder aumentar a verba com tranquilidade. Então, isso é algo que você precisa levar em consideração na hora de você fazer escala. Na situação A, você não precisa se preocupar tanto com isso assim. Mas, por exemplo, na situação B, quando você for aumentar esse seu investimento e você for aumentar a sua campanha de 2.000 para 2.500, você não pode ter apenas um conjunto de anúncio, você não pode ter apenas um público de interesse, você tem que ter várias estruturas validadas, você tem que ter feito muitos testes. E essa sua quantidade de testes é o que vai trazer segurança para você crescer de uma escala que seja mais confortável. E é aí que a gente entra nos tipos de escala que as pessoas comentam. Por exemplo, a escala horizontal. Não estou dizendo que escala horizontal é maluquice ou não é. É importante você utilizar a escala tanto horizontal quanto vertical. Mas é importante você entender que isso não é escala, isso é apenas uma ferramenta, entendeu? Para você simplesmente conseguir crescer as suas campanhas. Aumentar os gastos, o investimento que você está fazendo de uma maneira sustentável para o seu negócio. Essa é a essência do que eu quero dizer, entendeu? E aí, a escala horizontal é uma forma de você ter uma estrutura de teste que, basicamente, quando a gente fala de horizontal, a gente fala o quê? De horizonte, meio que da esquerda para a direita. Então, basicamente, a escala horizontal consiste em aumentar o investimento em apenas uma campanha. Enquanto a escala vertical, ela condiz em criar variações de campanhas para poder aumentar o investimento. Eu vou colocar aqui um exemplo que eu acredito que vai ficar muito mais simples de entender. Por exemplo, na escala horizontal, você tem uma campanha que está com R$50, você vai e quer gastar R$100, você vai aumenta para R$100. Agora, na escala vertical, como é que funcionaria? Você tem uma campanha com R$50 e você resolve criar uma outra campanha com R$50, porém com variações. Seja variações de público, variações de criativo, variações de segmentação e por aí vai. Então, é uma forma que você tem aqui para poder testar, para você buscar ter uma escala maior. E existem vários tipos de escala. Eu vou trazer essas duas aqui, que são as duas mais importantes. E todo o resto que você vai ouvir sobre escala são invenções aí das pessoas que, de certa forma, pega esses dois conceitos e desmembra ele em um conceito novo, mas no geral acaba sendo a mesma coisa. Então é algo que você precisa levar para poder naturalizar. Basicamente, o conceito da escala, quando você vai conduzir a verba, ele gira em torno disso. Mas aí você tem que pensar em estruturar de maneira mais profissional. Olha nessa situação onde eu estou com essa conta aqui e eu simplesmente tenho cerca de 5 públicos quentes diferentes para poder conseguir sustentar uma verba de 400 por dia. Eu acabei gastando pouco, ok, né? Gastei 700, ou seja, não durou nem 2 dias. Mas, por exemplo, aqui eu gastei 5.800 e se você for prestar atenção, olha a estrutura que eu utilizei para poder atender essa demanda.
Então, para eu poder fazer simplesmente a escala horizontal, que é aumentar a verba, eu tive que fazer vários testes de públicos aqui em várias outras campanhas diferentes para poder chegar nesse resultado final. E perceba que como eu tenho vários anúncios, olha, eu só tenho 3, eu não tenho um anúncio. O que acontece com as pessoas quando elas vão tentar escalar? Que elas querem simplesmente subir as campanhas de uma maneira única, de uma maneira específica, de uma maneira talvez até imediatista, vamos dizer assim, achando que isso vai trazer um resultado considerável, mas não vai, pessoal. Não vai. É importante você dividir a sua estrutura. A estrutura que eu gosto para poder colocar, eu gosto de ter, por exemplo, 2 públicos para testar, público quente, público frio. Se você está rodando uma empresa que ela é nova, então você não tem público quente, você só tem público frio. Mas você vai conseguir mudar a sua estrutura para poder trabalhar. Porque aqui eu peguei 37 mil só no público frio, aí já foi toda uma gestão de verba diferente. E aí eu já testei várias campanhas, olha como eu testei lookalike, testei público de interesse e por aí vai. Então isso que é extremamente importante para você trabalhar, para você poder crescer. E é aí que você consegue escalar de uma maneira mais sustentável, de uma forma mais tranquila. Um ponto importante que você precisa levar em consideração é que você tem que criar a sua estrutura e essa sua estrutura ela tem que ser coerente para a sua realidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos que você pode trabalhar essa sua estrutura. Por exemplo, você pode dividir a sua verba em 80% para público frio, botar PF aqui, botar até em parêntese para ficar mais didático. Você pode botar, por exemplo, aí fica 20% para PQ, né? Que seria a abreviação para público quente. E aqui você subdivide a sua verba. E aí, ou então você pode trabalhar o quê? Você pode trabalhar a sua verba onde você vai estar com 60% público frio. Depois você vai estar com 20% para público quente. E aí, 10%, 20%, você pode usar, por exemplo, para teste. É uma estrutura muito boa que você pode validar. Você só vai conseguir crescer as suas campanhas, você só vai conseguir crescer o seu resultado quando você tiver uma estrutura de testes onde você consiga validar. Por quê, pessoal? É importante você ter uma estrutura de teste. É importante você ter uma estrutura de teste porque quando você tem uma campanha boa, seja ela público frio ou seja ela público quente, ela tem uma data de validade. Ela pode rodar bem por uma semana, por alguns dias. Isso a gente não sabe. Mas como é um processo natural, você consegue, de certa forma, já se precaver em relação a isso e você consegue criar, na verdade, públicos com antecedência. Porque pelo fato de você já ter uma campanha muito boa que está rodando e ter uma pequena verba para testar coisas menores, você acaba, na verdade, conseguindo encontrar novos públicos que são bons. Para quando o seu público mais poderoso cair, você já vai conseguir ter novos para poder substituir e manter o seu ecossistema de forma mais saudável. Então é assim que funciona todo o trabalho que você tem em relação a testes e tudo mais. Então espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comente aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.